Josanã. Bom dia, pastor Josanã. Que alegria ter o senhor conosco mais uma vez aqui. Certo? Muito obrigada, porque eu sei que sua agenda, é lotadíssima, mas o senhor reservou esse tempo. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, irmã Clary. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Deus, a presença de Deus e a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Parabéns por essa iniciativa de parar um pouco para estudar sobre os remédios que Deus nos deixou, e hoje vamos concluir com o último remédio da nossa lista, que é a confiança em Deus. Nós acabamos de orar, mas já que vamos estudar a palavra, eu queria convidá-los a fechar os olhos mais uma vez para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, muito obrigado, Santo Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Abençoa o estudo de hoje, que a Tua presença, a Tua paz e direção esteja sobre a nossa vida. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Quando nós falamos sobre remédios naturais de Deus, que Deus nos deixou, você deve ter tido a noção nesses dias que cada remédio, ele se desdobra. Por exemplo, quando se fala de água, a água é um remédio, não é só a água, beber a água. A água se desdobra em centenas de fatores. Tomar banho faz parte, né, do remédio natural que a água inclui. A hidroterapia é um outro recurso que a água. Eu estou falando de recursos. Então, aquele único remédio, água, ele tem vários recursos. Não é só beber água, tomar banho, hidroterapia, a sauna. Tudo isso são desdobramentos ou recursos que a água traz. Então, os remédios de Deus, eles são tão extraordinários, eles são tão grandiosos, que ele se desdobra em centenas, e muitos dos quais a gente ainda nem conhece, que ainda estão sendo descobertos. Então, quando você fala, por exemplo, de repouso, o repouso não é só dormir. O repouso, ele também é o equilíbrio entre trabalho e atividade. Isso também está incluso no repouso. Então, o remédio repouso, ele não é só dormir, ele tem outras coisas, outros recursos que se desdobram. Então, mesmo uma pessoa que dorme ali 8 horas por noite, sei lá, 9 horas por noite, mas ela não tem um equilíbrio entre o trabalho e o descanso ao longo do dia, ou que ela não tem um equilíbrio entre as coisas que faz, isso também não representa o remédio. E hoje nós vamos falar sobre confiança em Deus. E confiança em Deus não é só ter fé. Confiança em Deus é um remédio que tem outros recursos, infinitos recursos. Talvez o remédio natural que mais tenha recursos disponíveis seja o confiança em Deus. E esse remédio, meus irmãos, ele, diferente dos outros remédios, ele acontece apenas em uma parte do nosso corpo. Por exemplo, quando você come, você se alimenta pela boca e vai ali a força do alimento. O sol vem para a sua pele, toda a sua pele. A água também, no banho ou bebendo água. Já a confiança em Deus é um remédio natural que ele tem acesso ao nosso corpo apenas por uma parte do nosso corpo, que é o cérebro. O cérebro é como se fosse a boca que recebe o remédio, que come o alimento saudável, que bebe a água. O cérebro é a maneira por onde o remédio confiança em Deus entra na nossa vida. Por isso, quando se fala de confiança em Deus, tem que se falar do cérebro, porque é o cérebro que recebe o remédio confiança em Deus. É o cérebro que recebe, que é o caminho pelo qual o remédio confiança em Deus vai entrar no nosso corpo. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Eu vou pedir autorização aqui para compartilhar uma apresentação que eu preparei. Deixa eu tentar expandir aqui. E eu chamo essa apresentação de O Extraordinário Centro de Comando. Algumas pessoas dizem que o maior e o mais extraordinário centro de comando é esse avião, que é o avião chamado Air Force One, que é o avião do presidente dos Estados Unidos. Ninguém sabe
exatamente como é esse avião por questão de segurança, ninguém sabe como é esse avião por dentro. Esse avião, ele é capaz de suportar até ataque nuclear. Esse avião, ele é capaz de dar, sem precisar reabastecer, ele é capaz de dar a volta na metade do planeta sem precisar reabastecer, e se precisar reabastecer, ele pode ser reabastecido no ar, ele não precisa pousar para ser reabastecido. Ele tem um sistema que pode ser reabastecido no ar. Então, por tudo isso, dizem que o avião que transporta o presidente dos Estados Unidos é o maior centro de comando do mundo. Isso não é verdade. O maior centro de comando do mundo é o nosso cérebro. O nosso cérebro, amigos, é a coisa mais extraordinária que existe nesse planeta. Não sei o que você acha extraordinário de construções ou de coisas bonitas na natureza, mas nada foi desenhado e funciona de maneira tão extraordinária quanto o nosso cérebro. Os bilhões de comandos e de neurônios e de capacidade que o nosso cérebro tem. Até hoje, os cientistas não conseguiram nem começar a arranhar o potencial do conhecimento do nosso cérebro. Eu não sei se você fica encantado, mas eu fico encantado quando eu sinto um cheiro e lembro de coisas da infância. Eu acho isso aqui extraordinário. E isso está no cérebro, está guardado no cérebro em um lugar que os cientistas até hoje não sabem bem como isso acontece. Você sente um cheiro e lembra da sua mãe. Você sente um cheiro e lembra de um lugar que você esteve quando tinha 5 anos de idade e que serviram aquela comida. Então, o cérebro é um centro de comando e ele está sob ataque do inimigo terrivelmente. O inimigo tem atacado o nosso cérebro de maneira... porque ele sabe uma coisa que, infelizmente, nós ainda não descobrimos, que é através do nosso cérebro que nós somos curados emocionalmente, é através do nosso cérebro que o Espírito Santo fala conosco, é através do nosso cérebro que nós sentimos percepções espirituais. Então, gente, a vida espiritual não acontece no banco da sua igreja. A vida espiritual não acontece no púlpito da sua igreja. A vida espiritual acontece no seu cérebro. Se o cérebro não está funcionando bem, a vida espiritual não vai funcionar bem. Então, o que era, quando você lê os evangelhos, você vê muito Jesus tirando o demônio das pessoas. Possessão demoníaca. O porquê tantas pessoas na época de Cristo estavam possessas? O Espírito de Profecia diz que, como Satanás sabia que Jesus Cristo estava ali, ele fez o máximo para tomar conta da mente do máximo de pessoas possível, para que elas não tivessem percepções de quem era o Salvador. Então, quando Jesus libertava as pessoas do inimigo, quando Jesus tirava o demônio das pessoas, era para que o cérebro dela, que havia sido tomado pelo poder do inimigo, pudesse estar limpo para conhecer o Messias, para conhecer o Salvador. Eu creio muito que há pessoas que não estão possessas, como acontecia na Bíblia, de cair no chão, de ir por fogo, mas muitas pessoas estão tão dominadas a sua mente por outras coisas que elas não conseguem perceber o Salvador, elas não conseguem ler a Bíblia, elas não conseguem orar, não conseguem se concentrar em coisas espirituais. E Deus tem que nos libertar disso. Olha o que Ellen White diz. Com a mente servimos ao Senhor, porque a cabeça é a capital do corpo. Nós servimos ao Senhor com a mente. Tudo que você faça para levar um alimento para uma pessoa, para cantar na igreja, para pregar, tudo é uma ação que vem a partir da mente. Porque é a mente que dirige todas as ações do nosso corpo, porque a cabeça é a capital do corpo. Ela continua dizendo, todos nós precisamos nos familiarizar com o mais maravilhoso de todos os organismos. Não é o pulmão, não é o coração, não é a circulação, não é o intestino. O mais maravilhoso organismo do corpo humano é o cérebro. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. E ela diz ainda que 9, gente, olha como isso aqui é forte,
9 de cada 10 doenças das quais a humanidade sofre têm sua origem na mente. Imagine nós só termos uma de cada 10 doenças. Ela está dizendo isso, que 9 de cada 10 doenças têm sua origem na mente. Em outras palavras, se nós cuidássemos do funcionamento da nossa mente, 9 de cada 10 doenças não existiriam. Existem duas maneiras de cuidar da mente. A primeira é que a mente também, ela responde, como os outros órgãos do nosso corpo, aquilo que nós comemos, ao tempo que nós dormimos, a quanto nós bebemos água, a que tipo de alimento nós usamos. Então, a mente, como órgão, ela responde àquilo que nós comemos, bebemos, a como nós descansamos. Mas há uma outra maneira de tratar da mente, que é tratar das nossas emoções. Então, quando alguém trata das emoções, ele está tratando da mente. E quando ela está tratando da mente, ela está cuidando do órgão que vai ajudar o nosso corpo a confiar em Deus. Então, confiança em Deus, meus amigos, passa pela mente. Não adianta dizer eu confio em Deus, mas a minha mente está destruída. Então, tudo que destrói a nossa mente, ela deve ser tirada, porque a mente é a capital do corpo, é através da mente que nós servimos a Deus. No aspecto emocional, algumas coisas destroem o funcionamento da mente. Estresse, ansiedade, fobias, traumas complexos, transtornos. Desculpem. Há uma pesquisa no Wall Street Journal da Inglaterra que diz que o estresse mata pessoas tanto ou mais do que hábitos não saudáveis como fumar, beber ou ser sedentário. O estresse mata tanto ou mais que hábitos não saudáveis. Eu queria deixar como recomendação para vocês 3 livros, os 3 da Casa Publicadora Brasileira. O primeiro é Mente, Caráter e Personalidade, que são 2 volumes. Então, esses livros você precisa ler. Leia esse livro. Se você quer entender o funcionamento do seu cérebro, você quer entender como o seu cérebro funciona, você quer entender como cuidar dessa parte do corpo, leia Mente, Caráter e Personalidade, os 2 volumes. Segundo livro, um livro extraordinário de um médico da CPB, Como Sair da Depressão. Leia esse livro. E o terceiro livro, um livro que eu nunca paro de ler, sempre volto a ler, termino e começo de novo, é o livro Caminho a Cristo. O livro Caminho a Cristo, ele é uma cura para os pensamentos, para as emoções. Mas eu queria apresentar para vocês hoje, biblicamente, essa cura. Eu gosto muito desse quadro. Essa imagem, para mim, é alguém que está cansado, que está angustiado e vai a Cristo para ser curado. E eu creio muito nisso, isso já aconteceu muito comigo. E eu queria apresentar para vocês, biblicamente, alguns remédios divinos para a mente, para você entender o que é confiança em Deus, e saber que confiança em Deus não é apenas fé. Confiança em Deus, como eu disse, é um remédio que tem vários recursos. O primeiro está em Mateus, capítulo 6, verso 25 e 26. Jesus, no seu sermão, disse assim, Mateus 6, 25 e 26. Ele disse, observai as aves do céu. Não, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vos digo que o Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Esse versículo é mais fácil de ler do que viver. É muito fácil dizer não fique ansioso, mas não é fácil vivê-lo. Mas o próprio Jesus está dizendo, olha, a possibilidade de não viver ansioso, a não possibilidade, veja, ansiedade é você tentar antecipar os problemas. Então, ansiedade é você tentar resolver problemas que ainda não aconteceram.
E olha o que Ellen White diz no Desejar a Todas as Nações. A ansiedade é o quê? Cega. Acho interessante isso. Ansiedade é cega. Em outras palavras, a ansiedade não vai te ajudar a ver o que ainda vai acontecer. Por quê? Porque ela é cega. Ela não consegue discernir o futuro. Então, a ansiedade é você tentar resolver problemas que ainda não aconteceram. Está ansioso, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, e isso vai tomando conta de você e você fica ansioso. Mas ele vai te dizer, a ansiedade é cega. Ela não consegue ver o futuro. Mas Jesus, aleluia, ele vê o fim desde o começo. E em toda dificuldade, ele tem um meio preparado para trazer alívio. Em toda dificuldade, a ansiedade não vai te ajudar porque ela é cega. Imagine você segurar na mão de alguém que é cego e dizer assim: olha, eu quero que você me leve agora para o outro lado da cidade. Ele vai ter dificuldade de levar você. Ela está dizendo assim: a ansiedade também ela vai ter dificuldade de levar você para outro dia. A ansiedade ela vai ter dificuldade de levar você para o outro mês, para resolver o problema do outro mês, porque ela é cega. Ela não consegue discernir o futuro. Agora, Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele vê o fim desde o começo. E em toda dificuldade que te aguarda, ele tem um meio preparado para te trazer alívio. Aí ela continua dizendo: nenhuma lágrima, caminho a Cristo diz isso, nenhuma lágrima é derramada sem que Deus note. Não há sorriso que ele não perceba. Se tão somente crêssemos nisso plenamente, toda ansiedade inútil. No texto anterior, ela diz que a ansiedade é cega. Agora ela diz a ansiedade, ela é inútil. Se você acreditasse de verdade que Jesus Cristo vê cada lágrima, que Jesus Cristo percebe cada sorriso, a ansiedade, ela iria desaparecer. Em outras palavras, sabe o que é ansiedade? É a falta de segurança de que Jesus Cristo está do meu lado, notando o que eu estou passando, a minha dor, a minha angústia, as minhas lágrimas. Deus não se embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Se você cresce nisso, você teria um repouso de alma que muitos não têm sentido. Se você cresce de verdade, que Deus não se atrapalha com a quantidade de cuidados, que Deus não é dominado pela quantidade de problemas da sua vida, que Deus nunca perdeu uma noite de sono pensando, o que será que eu vou fazer na vida de Josanã? Eu não sei que caminho tomar. Deus nunca perdeu uma noite de sono porque não sabia como resolver. É claro que Deus não dorme, mas é uma figura de linguagem que eu estou lhe dizendo que nós usamos, né? Deus nunca perdeu uma noite de sono porque não sabia resolver os meus problemas. Ele sabe resolver. Eu só preciso confiar que Deus sabe resolver. Isso vai me ajudar e diminuir a ansiedade. Segunda solução divina para confiar em Deus. Salmo 38. Salmo 38, verso 9, diz assim, ó: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te era oculta. Então, Davi estava dizendo assim, Senhor, eu estou ansioso, mas sabe o que é que eu faço quando eu estou ansioso? Eu te conto minha ansiedade. A minha ansiedade não te é oculta. Sabe o que é que ele está dizendo? Que ele contava para Deus. Ellen White diz assim, conte para Deus continuamente vossas necessidades. Conte para Deus as suas alegrias. Conte para Deus os seus pesares. Conte para Deus os seus cuidados, os seus temores. Você não vai conseguir sobrecarregar Deus. Você não vai conseguir cansar Deus. O coração de Deus é amorável e se comove ante as nossas tristezas e ante a nossa expressão delas. Então, o coração de Deus se comove quando nós expressamos a nossa tristeza, nosso pesar, nosso cuidado, nosso medo a Ele. Ela continua dizendo, leve tudo que te causa perplexidade a Deus. Nada, amigos, nada. Essa palavra nada, ela é completa. Absolutamente nada do que de algum modo se relacione com a sua paz é insignificante para que Deus não observe. Talvez a pessoa da tua casa diga assim, não, você está fazendo uma tempestade no copo d'água. Talvez a pessoa do teu trabalho está dizendo assim, não, você está levando isso muito a sério. Mas a Bíblia, o Espírito de Profecia garante, nada do que de algum modo se relacione com a sua paz é insignificante para Deus. Nada. Ela continua dizendo, a relação entre Deus e cada pessoa é tão particular e íntima. Para mim, essa é uma citação muito linda.
A relação entre Deus e cada pessoa é tão particular e íntima como se não existisse nenhuma outra alma quem ele houvesse dado seu bem-amado filho. Então você tem problemas, para Deus é como se só você tivesse problema hoje no planeta. A relação dele com você é tão íntima e tão particular como se só existisse você. Teu filho está fora da igreja? Para Deus, quando você ora pedindo que o teu filho retorne, é como se só existisse um filho fora da igreja, só o seu. Deus vai procurar o seu filho como se só ele estivesse fora da igreja. Você está desempregado e você vai levar isso para Deus em oração, é como se só você no planeta estivesse desempregado. Ah, mas tem 200 milhões de desempregados. Não. Para Deus só tem você desempregado. E Deus vai te renovar as forças e te ajudar a levantar a cabeça e sair hoje de novo procurando emprego, como se só você estivesse desempregado. Porque a relação de Deus com cada pessoa é tão particular e íntima, como se só existisse você. Como se só existisse você. Isso, ela diz, nos ajuda a entender que nós podemos contar a Deus e colocar nas mãos dele as nossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e medos. Você não vai conseguir cansar a Deus. E Deus vai cuidar de você de maneira particular e íntima. Sabe qual é um grande problema que as pessoas me contam quando estão em depressão? Quando estão com grande força de estresse, depressão? Ela diz assim, pastor, eu posso estar cercada com 500 pessoas, mas parece que eu estou sozinho. Eu já ouvi muita gente com depressão dizer isso. Eu sempre sinto aquela sensação de estar completamente sozinho. Ele vai estar dizendo, conte para Deus e não se sinta sozinho. Há um Deus que está do teu lado. Terceiro fator de remédio para o remédio confiança em Deus está em Isaías capítulo 58. Isaías 58, versos 10 e 11, diz assim, ó. Isaías 58, versos 10 e 11. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Gente, presta atenção nesse texto. Esse texto aqui é extremamente profundo. Ela está dizendo assim, ó, se você, Josanã, Carlos, Margarete, Raimundo, Socorro, Miriam, se você abrir a sua alma ao faminto, em outras palavras, se você alimentar o faminto, se você fartar a alma aflita, então a sua luz nascerá nas trevas, a sua escuridão será como meio-dia. Não é da pessoa que você fartou, é a sua. Gente, isso aqui é muito profundo. Porque às vezes a gente pensa assim, se eu levar comida para a pessoa faminta vai se fartar. Isaías está dizendo, não, 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 não. Se você levar comida para o faminto, é você quem vai se fartar. Se você levar luz para quem está na escuridão, é você que vai brilhar. A sua escuridão vai brilhar. Verso 11. O Senhor te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial de águas que jamais faltam. Aleluia. Então Deus está dizendo assim, se você ajudar o próximo, você vai ser ajudado. Se você der comida para os outros, você vai se fartar. Se você levar luz para os outros, é sua luz que vai brilhar. Sabe por que tem muita gente aflita? Sabe por que tem muita gente depressiva, com estresse? Veja, deixa eu abrir um parêntese aqui. Você tem que procurar médico, você tem que procurar psicólogo. Se o médico passar remédio, você deve tomar. Eu não creio, biblicamente, nessa ideia de que problema emocional é problema espiritual, que é só orar que passa. Procure médico, procure psicólogo. Se o psiquiatra passar algum remédio, tome. Mas o que eu estou dizendo é que a confiança em Deus, ela pode curar, ela pode restaurar, e ela pode te livrar de alguns desses problemas. E uma dessas maneiras é ajude o próximo. Tem gente que está tão envolvida no seu problema que ela chega a pensar que o problema dela é o maior do planeta. Quando ela vai ajudar outras pessoas, o problema dela diminui. É isso que o Isaías está dizendo. E o Espírito de Profecia reforça isso com as seguintes palavras. Palavras bondosas e compassivas e atos que se destinam a atender à necessidade dos outros
serão uma bênção para o doador. Olha que forte. Você vai sentir o prazer de fazer o bem. E isso vai comunicar aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos. Em outras palavras, vai ser cura para o sistema nervoso. Ajudar o outro, palavras bondosas para as pessoas, atos de bondade vão curar o sistema nervoso. E vai produzir saúde física e mental. Então, você quer cura, pegue uma cesta básica, adote uma família carente, visite pessoas doentes, vá visitar pessoas, mas não faça isso uma vez na vida, não. Faça isso continuamente, assim como remédio controlado. Tenha o seu remédio controlado de bondade, de cuidado, de ajuda, de visita, de dar estudo bíblico, de atender pessoas necessitadas. Eu tive o privilégio de conhecer o Egito e fui no nosso internato no Egito. O Egito, gente, é um lixo, um lixeiro ao céu aberto. É assustador você andar no Egito. Montanhas de lixo no meio da rua, pessoas tomando banho e pescando em canais de esgoto, crianças comendo lixo. É assustador. E eu fui lá conhecer os nossos missionários que trabalham lá. E eles têm uma alegria tão grande, mas tão grande, mas tão grande que eu não entendi, porque eu estava 3 dias lá e estava triste, vendo tanta fome, tanto sofrimento, tanta miséria. Quando você anda na rua, as crianças lhe cercam implorando dinheiro. E eu perguntei para ele, deixa eu te fazer uma pergunta particular, por que vocês são tão alegres? Eu estou aqui há 3 dias e estou triste, angustiado com esse sofrimento, essa dor. Por que vocês estão tão felizes? Ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pastor, nós não estamos aqui a turismo. Egito não é mais um lugar de turismo. Você vai ver as pirâmides lá e um dia você não tem mais o que ver no Egito. O Egito não é um lugar de turismo. Nós estamos aqui, pastor, porque nós servimos as pessoas e o amor e o serviço nos traz alegria. Apesar de tanto lixo, de tanto sofrimento, de tanta dor, o amor e o serviço nos traz alegria. Então, essa felicidade que o Senhor está vendo na gente é pelo serviço, pela paixão de servir, de ajudar as pessoas. Tem um missionário lá que ele está há 8 anos catando lixo. Ele era um empresário no Brasil, rico, e foi para lá servir. E ele viu que a maneira de servir é catar o lixo. E ele está limpando o lixo desses bairros do Egito. E ele pegou uma infecção e ficou cego por causa da infecção que contraiu no lixo. Está cego de um olho. Mas ele tem uma alegria com a sua esposa e suas 2 filhinhas, que eu acho que eu nunca tive na vida. É o Eken Wright está dizendo, o prazer de servir vai eletrizar os nervos. O último texto, quero terminar com ele, acho que já passei até do horário, Lamentações 3:21. Ellen White, a Bíblia diz assim, Lamentações 3:21. Você conhece esse texto? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E Ellen White diz, se lembre das misericórdias que Deus tem te mostrado. Se lembre das lágrimas que ele já enxergou. Se lembre das dores que ele já suavizou. Se lembre das ansiedades que ele já aliviou. Se lembre dos temores que ele já dissipou. Se lembre das necessidades que ele já supriu. Se lembre das bênçãos que ele já derramou. E dessa maneira, de que maneira? Se lembrando. Se você trouxer isso à memória, amigos, alguma vez Deus já mostrou misericórdia para você? Alguma vez Deus já enxugou suas lágrimas? Alguma vez Deus já suavizou alguma dor? Alguma vez Deus já aliviou uma ansiedade? Alguma vez Deus dissipou um temor? Alguma vez Deus supriu uma necessidade? Alguma vez Deus derramou uma bênção? Se você trouxer isso à memória, Deus vai te fortalecer para o que está à sua frente no restante da tua jornada. Sabe qual é o problema? Nós temos a memória muito larga para a desgraça e a memória muito curta para a bênção. Então, quando alguém nos magoa, a gente leva até para o túmulo. Mas quando alguma bênção acontece, a gente esquece ou acha que foi o acaso. Havia um homem chamado William Miller, que ele tinha o hábito de escrever num caderno toda a bênção que Deus dava. E ele disse que no final da vida tinha 55 mil coisas escritas no caderno. E toda vez que ele estava com um problema, ele pegava o caderninho para ler.
E ele dizia assim, se Deus já fez isso, isso, isso e isso, por que é que Deus vai me abandonar agora? Deus não vai me abandonar. E ele trazia à memória as coisas que Deus tinha feito. Eu comecei a fazer isso. Eu comecei a escrever num caderninho aqui em casa. Toda a bênção de Deus, tudo que Deus está fazendo. E eu estou escrevendo, estou escrevendo, estou escrevendo. Outro dia, eu estava viajando há 10 dias, muita vontade de ir para casa, e o programa que eu estava pregando foi antecipado, e eu podia sair um dia antes. Ô, gente, eu corri para o aeroporto para tentar antecipar. Aqui na divisão, eles têm um cartão que eles nos dão, que você consegue antecipar o voo. E quando eu cheguei lá, querendo antecipar o voo, a menina, o atendente da empresa aérea pegou o cartão e disse assim, senhor, o senhor pode antecipar o voo, mas é no mesmo dia. Esse cartão lhe dá direito a antecipar o voo só no mesmo dia. O seu voo é amanhã. O senhor não pode antecipar o voo. A gente até tem um voo para Brasília, onde o senhor mora, mas é R$ 2.800 para antecipar hoje. Gente, naquela hora, na minha mente, na frente da menina, eu disse, Deus, eu preciso voltar para casa. Eu estou muito cansado. Gente, quando eu terminei de falar isso, na minha mente, ela imprimiu o bilhete e disse assim, Senhor, eu vou lhe deixar entrar nesse voo. Tá aqui, pode ir, não vou cobrar nada. Ô, gente, as lágrimas começaram a correr, eu peguei o bilhete, corri para o avião e anotei no meu caderninho. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que eu vou estar 15 dias fora de casa, vou tentar antecipar o voo e não vai dar certo. E nesse dia, eu tenho que pegar no meu caderninho e dizer assim, o Senhor já provou que me ama. O Senhor antecipou naquele dia. Se o Senhor não antecipar hoje, não é porque o Senhor parou de me amar, não é porque o Senhor me esqueceu, não é porque o Senhor me abandonou. Então, traga à memória o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus, as maravilhas que Deus já fez. E isso vai te ajudar a enfrentar os momentos difíceis que estão na sua frente. Então, amigos, confiança em Deus é um remédio que envolve ajudar os outros, que envolve trazer à memória o que traz esperança, que envolve confiar em Deus e não deixar que a ansiedade tome conta da sua vida. O remédio confiar em Deus, ele é amplo. Irmã Cris, eu tenho mais um minutozinho para terminar? Então, deixa eu mostrar só o último versículo. 1 Pedro 5,7. Último versículo, 1 Pedro 5,7. E aí eu termino com a oração. 1 Pedro 5,7. Diz assim, ó. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu terminar com essa citação, essas duas citações aqui do Espírito de Profecia. Olha que coisa poderosa. Presta bem atenção nisso aqui. As misericórdias de Deus, ela diz, as misericórdias de Deus nos cercam a cada momento. E seria proveitoso considerar como e de onde provém as bênçãos de todo dia, porque todo dia tem bênção. Tem gente que pensa que bênção é ser curado do câncer. Bênção é o filho voltar para a igreja. Não, isso é uma grande bênção, mas bênção tem todo dia. Então pense na bênção de todo dia. Que as preciosas bênçãos de Deus nos despertem a nossa gratidão e não seja mal agradecido, indiferente. Ela continua dizendo, isso aqui é o que eu mais... É a citação que eu queria que você guardasse no coração. Nosso Pai Celestial mede e pesa. Deus tem uma balança em que ele mede e pesa cada prova antes de permitir que ela venha para você. E Cristo nunca falhou a um crente em sua hora de combate. Você pode dizer assim, está muito difícil, eu não consigo mais. Você pode até dizer isso. Você pode dizer assim, eu não estou mais suportando. Você pode dizer isso. O que você não pode dizer é que Cristo falhou, porque Cristo nunca falhou com o crente em sua hora de combate. Cristo nunca falhou com o crente em sua hora de combate. Um dia eu estava viajando e de Petrolina, em Pernambuco, para Salvador, onde eu morava, de carro. Eu estava fazendo a semana de oração lá, eu ia voltar de carro para Salvador, estava com muita vontade de voltar para casa. No domingo, bem cedinho, eu resolvi sair para chegar em casa ainda na hora do almoço, para encontrar minha família. Quando eu estava saindo de Juazeiro, que é vizinho a Petrolina, uma irmã muito querida me ligou e disse, pastor, por favor, volte. O senhor precisa fazer uma visita aqui antes de sair. Me contou um caso, era um caso muito sério. Eu disse, irmã, eu queria tanto chegar em casa na hora do almoço. Ela disse, pastor, por favor, atrasa o almoço, cancela esse almoço, mas volta, faz essa visita. Eu voltei, perdi a hora do almoço. E quando eu saí da cidade,
Depois de uns 200 quilômetros de Juazeiro, eu vi na beira da pista 3 meninos caminhando. Não tinha nada, um sol de rachar. E eu disse, meu Deus, o que esses meninos estão fazendo? A última cidade já tinha passado a uns 15 quilômetros. Eu disse, meu Deus, o que esses meninos estão fazendo? Eu senti claramente uma voz dizendo, pare o carro. Eu parei o carro, eles disseram que estavam indo para a próxima cidade, mas a próxima cidade estava a uns 40 quilômetros. Eu disse, esses meninos vão morrer. Já andaram 15 quilômetros, ainda vão andar 40 quilômetros. E eu perguntei, o que vocês estão fazendo? Eles disseram, o nosso tio nos expulsou de casa, a gente morava com o nosso tio e a gente está indo para a casa da nossa mãe. Eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer com esse menino? Não posso deixar eles na pista. Coloquei eles no carro, levei, e quando eles entraram no carro, eu comecei a pensar, meu Deus, esses meninos fugiram, eles estão mentindo para mim. E eu estou dando carona para menino fugitivo de casa, e daqui a pouco a polícia encosta aqui dizendo que eu sequestrei esses meninos. E eu perguntava de um jeito, perguntava de outro, eles seguravam, não, nosso tio nos colocou para fora, a gente está indo para casa da nossa mãe. Quando eu entrei na cidade deles, eu perguntei assim, tem igreja adventista aqui? Aí o mais velho que estava na frente disse assim, tem, e os dois aí frequentam o clube de desbravadores. E eu perguntei, por que você não frequenta? Ele disse, porque eu tenho que ajudar minha mãe na feira, ela vende coentro na feira, e eu tenho que trabalhar com ela na feira para poder sustentar a família. E quando eu fui subindo assim para chegar na casa deles, uma casa de lata, quando eu encostei na casa, a mãe dele saiu assustada. Quando viu os 3 meninos saírem dentro do carro, ela saiu apavorada, com mais um no braço e um segurando na saia. E eu disse, senhora, fique calma. Eu encontrei seu filho, esses meninos na pista, eles são seus filhos? Ela disse, são. Eu disse, por que eles estavam na pista? Aí ela disse assim, eu não tinha o que dar de comida para eles e mandei para casa do meu irmão, mas estou vendo que meu irmão não quis receber eles, botou eles para fora. E ela começou a chorar. Eu disse, senhora, não chore não. Deixa eu lhe dizer o que aconteceu hoje. Eu ia para casa, eu saí cedo para chegar em minha casa e Deus atrasou minha viagem. E eu pensava que Deus tinha atrasado minha viagem para eu visitar uma pessoa em Juazeiro, mas não foi, para encontrar seus filhos, para trazer eles em segurança na sua casa e para dizer que Deus lhe ama. Eu sou pastor dessa igreja que seus filhos estão frequentando e essa igreja vai lhe ajudar. Essa igreja vai ajudar a senhora a criar seus filhos. Ela criava os 5 filhos sozinhos, o marido tinha abandonado ela. Ela catava lixo para tentar sustentar os filhos e no domingo vendia alguma coisinha ali no sábado na feira. A igreja foi cuidando daquela família, eu ajudei de alguma maneira e naquele dia Deus me disse, eu cuido dos meus, eu cuido dos meus, eu nunca falhei com um dos meus filhos. E naquele dia Deus disse para aquela senhora, eu não falhei com você, eu trouxe seus filhos em segurança e essa igreja vai lhe ajudar. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer essa manhã, Deus nunca falhou com você. Ele pode restaurar suas emoções, ele pode curar sua mente, e ele pode te dar o remédio todo dia mais extraordinário que ele criou, que é o do relacionamento com ele, para curar você completamente. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia e pela oportunidade de compartilhar com essas pessoas aqui reunidas essa mensagem. Toma nossa vida em tuas mãos, nos ajuda todos os dias a tomar esse remédio da confiança em Deus, de colocar os nossos temores em tuas mãos, de trazer à memória o que nos traz esperança, de ajudar outras pessoas para que nós mesmos sejamos curados, mas principalmente de ter a certeza que Jesus Cristo mede e pesa cada dor antes que chegue em nós e que ele nunca falhou com nenhum dos seus filhos e não vai falhar conosco. Nós dessa certeza é o que te pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.